Olá, ouvintes do podcast No Mundo Infantil, sejam todos bem-vindos a mais um episódio, onde nós estamos falando aí em uma série com o tema voltado para a comunicação entre o adulto e a criança. Como fazer para que a criança ouça a gente, ouça aquilo que a gente tem para falar, entenda, aceite, de alguma forma faça aquilo que a gente gostaria que ela fizesse, mas também que a gente aprenda a entender e a escutar a nossa criança. No episódio passado, eu dei algumas dicas alternativas para que a gente utilizasse quando a gente quisesse se comunicar com a criança, dar uma mensagem para ela, ou pedir que ela fizesse algo, ou fazer com que ela fizesse algo, ou tivesse aquele retorno, né? Aquela comunicação onde o adulto fala e a criança responde, onde a criança fala e o adulto entende. Hoje eu vou falar sobre algumas questões. Ok, Alcione, você me deu aí algumas alternativas, mas e se como eu falo, essa forma de como eu falo com a criança tem a mesma importância se for comparado com o que eu falo? Tem diferença? O que vocês acham? A forma de como eu falo, ou seja, a entonação da voz, o corpo, tem o mesmo peso, a mesma importância do que aquilo que eu vou falar? Sim, tem o mesmo peso. A atitude atrás da sua palavra também é tão importante quanto a própria palavra. A criança ela vai se sentir segura com uma atitude, um gesto que comunica: você é amado, você é uma criança competente, você na base é importante para mim. Só que agora aconteceu um problema que tem que ser corrigido e você está reagindo com responsabilidade quando você for consciente sobre isso. E a comunicação, o tipo de comunicação que dilacera a criança, o cérebro dela, o coração dela, que quebra a criança, que faz com que a criança se sinta inferior, enfim, com que a criança comece a gerar dentro dela sentimentos negativos, no caso quando a gente de alguma forma transmite para a criança que ela é uma criança irritante, que ela é uma criança incompetente, que ela faz tudo errado e que a última coisa que aconteceu é ainda uma prova maior de que ela tem menos valor ainda. E essas duas atitudes, a frase que eu falei sobre que a criança vai se sentir segura, que ela vai se sentir amada, dependendo da forma como a gente fala, o outro tipo de comunicação, que é quando a gente transmite para a criança que ela é irritante, que ela é incompetente, que ela faz tudo errado. É tudo através da forma de como a gente fala e do que a gente fala. Essas duas atitudes, elas precisam ser combinadas. Não adianta eu querer transmitir para a criança que eu amo através de uma briga. A criança não vai entender isso como amor, ela vai entender simplesmente que ela fez algo errado. E também não adianta a gente querer transmitir um sentimento de paz para a criança, querer que a criança faça algo correto ou que ela tenha paciência que ela espera quando você vai falar gritando com ela. Também você não está ensinando nada, você na verdade está provocando uma outra atitude na criança. Então sempre pensem quando vocês forem falar com as crianças de vocês que a forma de como você fala e do que você fala sempre transmite alguma coisa para a criança, de bom ou de ruim.
E se a atitude, aí você me pergunta, e se a atitude é tão importante, por que que eu vou me importar com a palavra? Ok, a criança, no meus podcasts onde eu falei sobre o cérebro da criança, foi uma série muito interessante. Lá eu também falei sobre essa questão de que as crianças elas têm o neurônio espelho, ou seja, elas espelham aquilo que elas veem. Está ali no cérebro dela, é algo químico que não tem como ser diferente. Então, essa atitude ela é importante, mas a palavra também é importante. Porque, por exemplo, um adulto que fala com a criança com nojo ou com um tom de desdém, ela pode machucar uma criança. A ironia também, que é um tipo de comunicação que a criança não entende e que tem muito adulto que tem esse problema, que quer conversar com a criança num tom de ironia, num tom de sarcasmo. Porém, se a criança ela é exposta diariamente ou ali em situações onde ela precisa de apoio, de ajuda, se ela recebe palavras como você é descuidado, você é burro, você é irresponsável, você nunca aprende, essa criança ela vai sofrer, ela vai ser machucada 2 vezes mais, porque a palavra ela tem esse poder, ela pode de alguma forma prolongar e agravar e ficar registrado no cérebro da criança. É a pior coisa que uma criança pode ter, às vezes, e ela pode também pegar essa palavra dela, as palavras que são ruins, e usar depois como uma arma contra ela mesma. Ou seja, tudo aquilo que ela ouviu, além de machucar ela por dentro, ela vai aos poucos se machucar, se ferir, ela vai se autopunir de alguma forma. E uma coisa que é interessante, principalmente no mundo infantil, na criança, né? Acontece também com o adolescente, com o adulto, mas as crianças menores, elas têm uma sensibilidade muito grande. E quando elas passam por essas situações onde denigrem a personalidade dela, denigrem o comportamento dela, e ela ainda não tem essa capacidade de entender por que ela reage daquela forma, o cérebro dela tem 2 posturas. Se vocês ainda não ouviram a minha série sobre o cérebro, a primeira reação que o cérebro tem uma parte no cérebro que tem aquela questão da autodefesa. A criança se fecha, ela se reserva. E eu vou falar para vocês que isso não é só no mundo infantil, porque agora que eu tô falando sobre isso, eu tô trazendo para mim como pessoa. Quando eu vejo que tem uma pessoa que é uma pessoa que tem uma facilidade muito grande para machucar as pessoas, quando eu vejo que é uma pessoa muito grossa, que é uma pessoa que não tem um controle sobre aquilo que fala, eu dou passos para trás, eu me reservo um pouco, eu me protejo, porque ali eu vejo um sinal de perigo. Já tem outras pessoas e crianças também, de uma forma geral, né? Que você também traga para a sua realidade no mundo adulto, mas eu falo sobre o mundo infantil, né? Sobre a criança. E o que acontece quando você dá de cara com uma pessoa que tenta te diminuir, que fala mal de você, o que te agride verbalmente, o que te trata mal fisicamente, a tendência é essa que eu falei, a primeira, né? Que é de se reservar, se trancar, silenciar, se isolar, mas também tem aquelas pessoas que atacam como uma forma de defesa. É também uma forma de defesa do cérebro. Da mesma forma funciona com a criança. Sabe, adultos que são violentos, que
agridem verbalmente, e aí o outro, ao invés de se acalmar, ele também, é aquela famosa frase de dar o troco, né? Eu não vou deixar barato, eu dou, tem até uma expressão que fala, eu dou uma vaca, um boi, para não entrar numa briga, mas eu dou 100 para depois não sair dela, alguma coisa assim. Então tem essas duas formas de reações no cérebro humano, tá? E isso já começa na infância, quando a criança é exposta a esse tipo de maus tratos verbais ou de maus tratos em relação a atitudes, ela ou se protege, ela se tranca dentro dela, fica uma criança calada. Pode ser que fique uma criança que seja medrosa, tem medo de falar, ela fica amedrontada. Provavelmente ela pode ter problemas para se desenvolver profissionalmente, ela pode ter problemas de relações sociais, ela pode ficar um adulto muito passivo, que vai com os outros, né, que não tem coragem de dar sua própria opinião, de se manifestar. Ou então pode se tornar um adulto ou uma criança agressiva. No mundo infantil, para a criança, ela reage fisicamente, ela dá chute, ela grita, ela usa os braços, ela bate, ela joga coisas. E eu tô lembrando aqui que a gente também deve tomar cuidado quando se trata de violência física vindo da criança, porque também tem a questão dos transtornos, alguns transtornos mentais que também tem a ver com a violência, os atos violentos da criança. Então a gente também precisa observar com que frequência essa criança está reagindo dessa forma. Às vezes tem criança, por exemplo, que tem o DROD, que elas não podem ouvir um não. Elas reagem violentamente quando você diz não pode, não faz. Tem algumas outras estratégias, mas eu vou voltar aqui para o assunto que eu estou falando agora, porque a gente tem muita coisa para falar sobre isso também. Tem uma outra coisa também que a gente como adulto costuma, porque é uma atitude até assim inocente, que a gente quer que a nossa criança seja uma criança gentil. Então a gente ensina a criança, olha, se você quiser ser uma criança gentil, você faz assim, assim. Seja educado, por favor, e faça isso. Olha, uma criança educada faz isso, isso e isso. E a gente tem essa preocupação de dar força para essa expressão quando a gente pede pequenos favores para a criança, porque a gente entende que essa é uma forma da criança ser aceita socialmente. A gente quer que a nossa criança tenha amiguinhos, a gente quer que a nossa criança seja uma criança, entre aspas, boazinha na escola. E tá tudo bem, tá, gente? Eu não tô falando que tá errado, é porque está dentro da minha linha de pensamento. O problema é quando a gente associa esse seja educado, seja gentil, quando a gente associa ao comportamento da criança quando ela está fazendo algo que não deveria. Quando a gente acopla essa frase, esse tipo de pensamento, para tentar corrigir a criança quando ela está fazendo algo que não deveria, a gente está, na verdade, criando um problema. Vamos supor que a criança está pulando no sofá. Aí você chega e fala para a criança, ou o adulto chega e fala para a criança:
Seja gentil, seja educado, por favor, não pule no sofá. E a criança continua pulando no sofá. Aí você, ou o adulto, altera um pouco a voz, né? Fala um pouco mais firme. Por favor, não faça isso. Aí a criança continua pulando no sofá. Aí o que adulto faz? Perde a paciência. Pega a criança pelo braço, puxa do sofá. Eu falei, seja educado. Não foi? Eu não falei isso? Então, o que aconteceu? Como que essa mãe poderia mudar a atitude de cortesia dela em pouco tempo, em poucos segundos, para uma atitude de raiva? O fato, na verdade, é que quando a gente faz esse máximo e aí a gente é ignorado. Se você está gostando do conteúdo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações para receber em primeira mão as mensagens do conteúdo novo. Gente, tem muito amor e dedicação nesse trabalho. Clica lá, vai. Clica para não esquecer. Essa raiva, essa sensação, ela não está muito distante. Então, o que a gente pensa? A gente pensa logo, por que essa criança me desafia quando eu estou sendo gentil com ela, quando eu estou sendo educado? Eu vou mostrar para ele como é que se faz. Então, quando a gente quer que algo aconteça imediatamente, a melhor ideia é dizer de forma clara e sucinta, em vez de ficar pedindo, implorando para a criança. Você pode falar decidido: olha, o sofá não é o lugar para você pular. Por favor, saia do sofá. Então, quando você fala isso, você está ensinando a criança que ali não é o lugar de pular. Mas se a criança continuar pulando, daí você pode alterar um pouco a sua voz e falar para ela: olha, o sofá não é o lugar para as pessoas pularem, só que um tom mais alto um pouco. E aí a criança, se a criança insistir, ela pode ser removida rapidamente do sofá. Você retira a criança do sofá e repete decidido: aqui em casa a gente não pula no sofá. E pronto, e a criança vai entender. Se você não quiser fazer tantos passos assim para corrigir uma atitude da criança, você faz o primeiro passo, que é dar a informação para a criança, e aí o segundo passo você age caso a criança não faça aquela correção, não aceite aquela correção. Mas esse comportamento, ele não está relacionado, na verdade, com o fato de ser educado ou de ser gentil. O fato de ser educado e de ser gentil está associado mais a um relacionamento entre a criança e uma outra criança, ou a criança e o fato de agir para retribuir o outro, e geralmente está associado também a favores. Você pode ensinar para sua criança a ser gentil. Você pode, durante a refeição, falar para sua criança: você pode, por favor, me passar a manteiga? Por favor, seja gentil e pegue um copo de água para mim. Por favor, me mande o sal. Seja gentil e segura para mim, por favor, a porta para eu entrar. Esses são atos de gentilezas e de educação. É quando você trata o outro da mesma forma que você quer ser tratado. Agora tem um exemplo também que eu tô lembrando aqui, que é muito comum, que eu vejo em relação aos pais e às crianças no meu trabalho. Quando a criança chega e eu falo bom dia, vamos supor que chega a Ana. Bom dia, Ana, e a Ana não responde,
Eu nunca vi um pai falar, seja gentil, diga bom dia. Não, ele só fala, você ouviu o que ela falou com você? Ela deu bom dia, retribua, dê bom dia também. Então, isso também, o fato do outro querer ter aquele contato e a criança não retribuir da mesma forma, não quer dizer exatamente que ela está sendo mal educada ou que ela não esteja sendo gentil. Talvez ela está cansada, talvez ela está com fome, talvez ela não está a fim de falar naquele momento, da mesma forma que a gente como adulto também, às vezes não está muito disponível, não quer muita conversa. A diferença é que a criança, ela é conduzida o tempo todo a fazer algo por nós adultos. E nós adultos, quando nós não estamos nessa disposição de retribuir o outro, a gente se afasta, a gente se isola, a gente se dá um tempo para respirar, para descansar. A gente não tem aquela mesma energia, então da mesma forma é a criança, tá? Então, vamos sempre lembrar desse conceito de gentileza e de ser cortês também, na verdade, né? Não associar, não misturar as coisas. Tem uma outra coisa também que a gente se pergunta muito. Às vezes, a minha criança, ela reage quando eu peço para fazer algo, mas às vezes ela não reage. O que que acontece? Às vezes é a mesma fala, é a mesma técnica, às vezes é a mesma situação que às vezes funciona e às vezes não funciona. E eu tô com um livro, que esse livro que às vezes eu cito uns exemplos, e esse grupo de terapia de pais, eles falaram que eles perguntaram uma vez num grupo lá na escola das crianças por que que às vezes elas não ouvem os pais, né? O que que acontece? E as respostas são bem interessantes, que são respostas que às vezes a gente não pensa no mundo da criança, trazendo para a nossa realidade. Olha as respostas. Quando eu chego em casa da escola, eu estou cansado e se a minha mãe me pede para fazer algo, eu finjo que eu não estou escutando. Aí a outra criança, às vezes eu estou tão ocupado com a minha brincadeira, ou então quando eu estou assistindo TV, que eu nem ouço o que ela está falando. Outra criança respondeu: às vezes eu estou zangado por algo que aconteceu na escola, então eu não tenho muita energia para fazer aquilo que ela me pede. Eu estou falando o sujeito aqui da mãe, né? Mas pode ser tanto a mãe como o pai, pode ser a avó, o avô, pode ser a professora, se você é professor na sua escola, pode ser o tio, a tia. Então, às vezes a criança ela não ouve, não é porque ela diz, eu não quero ouvir. Não é isso. Alguma coisa está acontecendo para que ela não faça aquilo que a gente está pedindo. E por experiência própria, gente, eu digo que isso é verdade. A gente que trabalha, para mim que trabalho com criança, é um desafio diário, mas é tão enriquecedor, é cansativo, mas a gente aprende tanto sobre a criança, porque a gente trabalha com crianças diferentes, mas é muito corriqueiro o fato das vezes a criança dizer, a gente falar, olha, agora está na hora da gente ir para fora, para o pátio brincar. A criança simplesmente diz, eu não quero, ela cruza os braços, ela deita no chão e ela diz que não vai. E a gente, como profissional, não pode segurar a criança e forçar a criança a vestir aquela roupa. A gente não pode brigar com a criança, a gente não pode gritar com a criança, a gente não pode bater na criança. Não é só pelo fato de ser profissional, tá, gente? Antes de mais nada, todos esses
esses exemplos que eu falei, que a gente não pode, na verdade ela se aplica a todos nós adultos, tá? Então, é bem complicado e geralmente 95% dos casos, existem as exceções que são bem pequenas, a criança está querendo dizer alguma coisa, ou ela está sentindo alguma coisa, ou ela está pensando em alguma coisa, ou ela quer dizer alguma coisa, tá? Então, toda vez que a sua criança não ouvir você, pense sempre nessas 3 coisas. Ela quer dizer, ela está sentindo ou ela está pensando. E eu vou trazer agora para vocês algumas perguntas que a gente deve fazer para a gente mesmo, para nós adultos, quando a gente não está conseguindo alcançar aquela criança, quando a gente não está conseguindo ter aquele contato com a criança, fazer com que a criança ouça a gente e obedeça a gente. A gente vai se perguntar, esse pedido que eu estou fazendo para que essa criança faça isso, esse pedido ele está adequado para a idade dessa criança, para a capacidade dessa criança? Por exemplo, eu não posso exigir que uma criança de 8 anos tenha ali um comportamento educadíssimo na hora que tá todo mundo comendo na mesa no restaurante. Não tem condições, gente. A gente não pode exigir, por exemplo, que uma criança fique sentadinha na cadeira 30 minutos. Eu digo por experiência própria, é muito difícil. Quando a gente senta para comer com as crianças, a gente tem 30 minutos de refeição, mas elas comem rápido. Criança geralmente come rápido, as crianças maiores, né? As crianças pequenas, elas demoram um pouco mais de tempo, porque elas comem mais devagar, elas estão ali naquela fase de adaptação, de segurar a colher, ela fica catando com os dedinhos, né? Porque elas ficam ali treinando a coordenação motora delas fina também, sentindo o sabor, degustando, sentindo a consistência, o tamanho, a cor, enfim. Mas as crianças pequenas, quando elas terminam de comer, elas já ficam inquietas, e as crianças grandes 15, 20 minutos, elas já querem sair dali, já começa a conversar, já começa a virar da cadeira. Então, tem alguns tipos de exigências que a gente adulto tem da criança que a criança ainda não está preparada para retribuir, para fazer. Então, é importante que você, como adulto, pense nisso. Reflita, isso que eu estou pedindo, a minha criança está preparada para fazer? Ela tem maturidade para fazer? Ela tem capacidade para fazer? A criança, ela acha que o meu pedido é irracional? Faz sentido isso que eu estou pedindo para que a minha criança faça? Faz sentido para a criança? Por exemplo, o adulto vai ali ajudar a criança a tomar banho e toda vez é a mesma conversa, lava de trás da orelha. Isso faz sentido para a criança? A criança vai pensar por que a minha mãe, ou que o meu pai, ou que a minha avó insiste tanto que eu lave atrás da minha orelha. Ninguém vai olhar atrás da minha orelha. Então, e também nessa situação simples, é um exemplo simples, mas que a gente pode explicar para a criança o que pode acontecer, mostra para a criança, pesquisa na internet alguma coisa que acontece aqui atrás da orelha. Então, a criança precisa entender no nível dela. Se for uma criança pequena, uma explicação curta. Se for uma criança maior, uma explicação média, racional, objetiva, só para que ela entenda ali o que acontece, né? Se fizer aquilo e as consequências.
Uma outra pergunta também que a gente deve se perguntar é se eu posso permitir que a criança escolha fazer algo, ao invés de insistir que aconteça ali uma intervenção forte, como se fosse quase uma exigência para a criança. A gente pode dar essa permissão para essa criança, fazendo ali, oferecendo uma alternativa. Você quer assistir, você quer tomar banho, por exemplo, a criança que tem dificuldade de tomar banho, porque ela fica presa ali na TV, ou porque ela tá presa no computador, no celular, ela tá presa brincando. E você pode perguntar para ela, você quer tomar banho antes da TV ou depois da TV? Dá essa opção de escolha. É algo também que eu insisto muito em falar nos meus podcasts, que as crianças, elas não precisam, elas ainda não têm essa capacidade em decidir tudo. Algumas coisas elas decidem por si só, mas em outras situações elas precisam que a gente dê opções. Então, quando você quer que a criança faça algo, mas você vê que ela não está fazendo porque ela está presa a alguma outra coisa, você dá a opção para ela. Você quer fazer isso que você está fazendo? Ou, por exemplo, você sabe que a sua criança tem um hábito diário. Todo dia ela faz aquela mesma coisa. É um brinquedo favorito que ela gosta. É um programa favorito. Aí você quer que ela vá comer. Ou você quer que ela vá tomar banho. Ou você quer que ela levante da cama. Ou você quer que ela faça tarefa. E tem ali, naquele meio, algo que impede que ela cumpra aquilo que ela precisa fazer. Então você dá essa alternativa para ela, pergunta para ela: você quer, nesse exemplo simples do banho, né? Você quer tomar banho antes do seu programa favorito ou depois do seu programa favorito? Você quer brincar com o seu brinquedo, ou você quer ir lá para o seu quarto brincar antes de fazer a tarefa ou depois de fazer a tarefa? Porque dessa forma você está dando também a oportunidade para a criança de fazer parte daquela decisão. Muitas vezes a criança não precisa decidir sozinha, ou você não precisa dar o direito da criança, direito 100% de que ela decida, mas você pode dar uma opção para que ela se sinta parte dessa decisão. E aí, gente, por último, eu tenho mais dicas, mas eu vou encerrar com essa última dicasinha, que inclusive eu comentei sobre ela no meu podcast passado, e eu já comentei em outros. E eu acho, gente, que é muito importante eu sempre refrisar algumas coisas, alguns detalhes, porque os detalhes, mesmo que eles sejam repetitivos, eles cabem dentro dessa minha linha de pensamento. E agora ela se encaixa de novo aqui dentro dessa linha de pensamento para fazer com que a criança faça aquilo que você quer. Você pode também fazer mudanças físicas na sua casa, mudanças físicas na escola, para que a criança seja parte desse processo, para que a criança se sinta parte daquele ambiente. E quando eu falo isso, eu falo na questão de, por exemplo, você quer que a sua criança pare de jogar roupa no chão no quarto. E aí você fica insistindo e brigando com a criança para que ela jogue a roupa dela no cesto de roupa suja. Aí o cesto de roupa suja tá lá no banheiro, tá lá na varanda, tá num local muito distante. É claro que você pode fazer uma troca, uma adaptação. Cria uma forma de colocar um local, de fazer um local onde a criança coloque as roupas dela o mais próximo possível. Se ela tem o hábito de jogar roupa no chão, lá no quarto dela, então você coloca um cesto lá no quarto dela. E aí você pede, olha, toda vez que você for tirar a roupa, tá aqui o cesto perto de você. Ao invés de você colocar no chão, você coloca no cesto. E quando você for lavar a roupa,
Chama a criança para fazer parte desse processo. Olha, hoje eu vou lavar a roupa e eu quero que você pegue o seu cesto já no caso aqui as crianças maiores, né? Eu quero que você pegue o seu cesto de roupa e traga para perto da máquina, ou traga para mim, que eu vou lavar. Se for uma criança pequenininha, você pode falar para ela, olha, agora a gente vai pegar o cesto porque a gente vai lavar roupa. O que você acha de você me ajudar? Vem comigo. Ou então, eu sei, ou então você joga, não é joga na verdade, mas você fala para a criança daquela responsabilidade que ela tem, mas como ela é pequena, você vai ajudar a carregar. Você vai ensinar para ela fazer um trabalho de equipe. Da mesma forma, por exemplo, a criança que tem mania de comer batata frita, ou sei lá, toma um picolé e joga no chão do quarto, ou então a criança que tem mania de tira a roupa no banheiro e deixa a roupa no banheiro, coloca um cesto de roupa suja no banheiro. A criança que tem mania de ensinar, de espalhar pela casa os brinquedos. Você pode colocar cestos na sala, lá onde você percebe, onde os brinquedos têm maior quantidade. E eu vou encerrar, gente, esse podcast fazendo uma pergunta para vocês. Você gasta mais tempo com a sua criança pedindo para ela fazer coisas? Ou você pega esse tempo que você tem e você gasta com ela para estar com ela, somente com ela? Eu quero que vocês reflitam sobre isso hoje, porque se a maior parte do tempo começa a se observar, porque se você perceber que todo dia você se estressa, todo dia você pede a mesma coisa, ou você está sempre pedindo algo para a sua criança e a sua criança se aborrece, então é preciso que você trace estratégias, ouve de novo o podcast para entender, para ter inspiração, para que você possa minimizar o máximo possível essas pequenas situações onde exigem de você um esforço maior mental e físico, e também não favorece essa comunicação de você com essa criança, que esse relacionamento entre você e a sua criança seja um relacionamento saudável, não somente um relacionamento de favores, de pedidos, de exigências e de cobranças, tá bom? Eu vou ficando por aqui e a gente continua a falar muito mais dicas, com muito mais exemplos no próximo podcast. Até mais! Novamente estou aqui para lembrar você de se inscrever no meu canal, ativar o sininho para as notificações. Deixe seu like, comente e compartilhe com quem é responsável por uma criança. Sua presença é muito importante para o desenvolvimento do meu canal. Venha você também fazer parte desta família que cresce a cada dia.